Fala pessoal, beleza? Estamos, depois de um mês aí, estamos voltando com os vídeos, tá? Vamos continuar nossa série sobre Gradle aí, que eu deixei pendente. Felizmente, acho que tem mais de um mês que eu publiquei o último vídeo. E aí eu não sei se vocês continuaram estudando, mas espero que tenham continuado. É um cenário bem interessante, e muito abordado também nas companhias, tá? Mesmo que pareça que Android é o principal, mas tem um cenário de automatização que é necessário fazer. E tem companhias grandes que tem times só trabalhando em cima disso. Aqui onde eu trabalho é uma delas, tá? E eu trabalho em cima dessas ferramentas, né? No ferramental fazendo tooling pro pessoal. Então, vamos para o vídeo e vamos continuar nossa série sobre Gradle. Hoje vamos falar sobre plugin. Então, vamos continuar a nossa série aqui a partir do projeto que a gente já está trabalhando, certo? E vamos entender o tão destemido cenário de plugins dentro de Gradle, né? Destemidos para alguns, para outros nem tanto, tá? Mas qual é a ideia de plugins, pessoal? Assim como você faz um jar, né, do Java para levar classes para alguém reutilizar, certo? No Android você monta um A, né, que é a biblioteca Android para você compartilhar recursos com outro time, outras empresas, outros projetos, certo? Plugins nada mais é do que você pegar esse combinado de tasks que a gente já criou, né, nos últimos vídeos. Você coloca tudo isso dentro de um pacote e compartilha com mais alguém. Então, a ideia principal de plugins é fazer um pacote de coisas reutilizáveis. Você publica em algum lugar, você compartilha para alguma pessoa também esse plugin. E aí, desde que ele aplique dessa forma aqui, como a gente já viu plugins sendo aplicados no projeto, né? Desde que ela aplique, aí ela vai ter acesso a todos os recursos que vem nesse plugin, extensions para configuração, tasks que fazem todos os trabalhos, né? A gente repetindo, pessoal. O Gradle ele trabalha em cima de tasks, ele não sabe como produzir o seu conteúdo, como executar o seu conteúdo. Então você precisa criar tasks para ele poder exercer essas ações, tá? Então, por exemplo, esse plugin aqui do Android Application, ele tem inúmeras tasks. Ele tem task para validar o XML, ele tem task para fazer mesh do XML, pegar um XML de uma lib e pegar o XML de outra lib e pegar o XML do seu módulo app e ele faz um famoso measured manifest, né? Que aí combina todas as configurações que vêm desses XMLs, tá? Desses Android Manifests, certo? Tem task para gerar o AA, tem task para gerar o APK, tem task para validar o source, tem task para verificar se o resource que você está utilizando no código ele está sendo referenciado realmente no layout XML e vice-versa, tá? Tem task do viewbind, tem task do databind, task do syntatic, inúmeras tasks, tá? Então, quando o time do Android pede para você aplicar um plugin, por exemplo, nesse caso o application ou library, outros plugins que possam vir, a ideia é que esse cara basicamente está trazendo um conjunto de tasks e extensions para poder realizar as configurações, tá? O mesmo caso é aqui do Kotlin Android, né, da própria JetBrains, então é tipo para ter para ter o Kotlin, o código gerado trabalhando em cima do sistema Android, né? Então, para ter essa compatibilidade. Também traz algumas tasks aqui que fazem todo esse comportamento internamente. Eu nunca trabalhei a fundo como esse cara funciona, mas a gente pode trazer aqui para o canal e dar uma trabalhada para ver o que é que tem aqui, o que é que ele faz, tá? Eu vou trazer muitas coisas também do plugin do Android, para a gente poder ver como é que ele está funcionando, como é que está executando, a gente tentar também fazer a nossa versão. Isso é bem legal para poder fazer alguns estudos interessantes. E como é que a gente cria um plugin, pessoal? A gente pode criar o plugin aqui mesmo, certo? Não faz muito sentido criar um plugin no mesmo projeto que já está em uso, porque a ideia é compartilhar, né? Mas só para simplificar. Então, o plugin nada mais é do que uma classe, certo? Vou chamar ela de myPlugin, tá? Ela implementa uma interface chamada plugins da Gradle, ok? E no meu caso eu vou trabalhar com o tipo project, tá? Aí aqui a gente dá um override no apply, ok? E o meu target aqui seria eu vou mudar para target só para ficar mais mais fácil de identificar o qual está sendo utilizado. Aqui tem project aqui, tem a variável project aqui no próprio arquivo, então para não ficar confuso usar o nome tag, ok? Pronto.
E aí agora eu posso chegar aqui e dar um apply, plugin, dois pontos, my plugin, certo? Isso aí já vai aplicar esse meu plugin, ele já vai estar disponível na hora que eu sincronizar o próprio build gradle que está utilizando ele nesse caso, certo? Então dá um syncer aqui. Cadê a minha tool aqui? Pronto. Ó, build com sucesso, ou seja, ele syncou e achou o cara. Se eu botar um nome diferente aqui, ele já vai falhar, porque ele não vai encontrar o plugin pelo nome da classe, certo? Aqui veja que a gente está utilizando o ID, eu mostro para vocês depois como isso funciona. Mas como eu estou criando a próprio plugin no mesmo arquivo, tá? Ele busca pelo tipo da classe aqui no caso, porque eu ainda não defini um ID para esse cara. E a proposta de ID é de outra forma que se cria plugin, não é dessa forma aqui. Beleza? Então, voltando aqui. Ok, achou meu plugin, certo? E pronto. Aí agora aqui eu tenho acesso a toda essa estrutura de projeto aqui quando ela for lida. Então, por exemplo, eu vou fazer um println e vou imprimir o nome do target.name, certo? Aqui, pessoal, eu ainda estou usando o Groove, tá? Não estou usando Kotlin, mas tem como escrever usando Kotlin, tá? Então eu só estou mostrando aqui basicamente como funciona, mas aí vocês levando essa estrutura para Kotlin não muda muito, tá? Vocês vão ver que para quem já trabalha com Kotlin vai estar em casa. Então dá um sync novamente aqui. E aqui ele imprimiu o nome app, tá vendo? Ele deu um configure projeto, o nome do projeto é app e esse println aqui é o meu. Aí eu vou melhorar aqui, só para vocês verem que foi o meu mesmo. Vou botar assim, ó. E aí vou colocar aqui target.name, dá um sync novamente. E ó, aqui embaixo, tá vendo? Imprimiu o target quando ele aplicou o plugin aqui, certo? Aí você me pergunta, Thiago, e como é que eu executo o plugin aqui no Gradle, né? Como a gente executa a task. Então, lembrando novamente, pessoal, são tasks que fazem os trabalhos, não é o plugin. O plugin ele só combina todas essas tasks que você tem, ou todas as configurações que você tem e leva para o projeto. Então, o que é que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa criar uma task para poder utilizar o nosso plugin realmente, tá? Então o que é que a gente faz geralmente? Dentro dessa apply, a partir dessa apply, é que a gente starta toda uma estrutura de execução que o Gradle vai disponibilizar para quem aplicar o nosso plugin. Então vamos fazer aqui, por exemplo, target.tasks, a gente pega todas as tasks, tá? E dá um register. Vou criar uma task genérica chamada myPlugin, tá? Não confunda com o nome da classe, é o nome da task, certo? E aí eu vou usar do last, vocês devem estar lembrados do motivo de eu usar do last. Opa, e vou colocar o println aqui, certo? Para poder executar. Então, o que é que eu fiz aqui? O meu plugin, quando ele for aplicado, ele vai criar uma task, vai registrar na verdade, vai configurar essa task e vai deixar ela disponível para o projeto. Ok? Então você precisa sincronizar sempre. Mudou um build gradle, sempre precisa sincronizar, né, na IDE, tá? Se você estiver utilizando linha de comando, não precisa. Basta você executar o comando novamente, o Gradle vai recarregar todo esse script e vai tentar executar diretamente o comando que você passou. Tá? Eu só estou dando um sync aqui, que é para ele parar de mostrar o sinalzinho aqui e também a gente garantir que foi tudo configurado com sucesso, ok? E agora eu posso vir aqui nas tasks do Gradle e aí eu posso executar o myPlugin. Ó, até no autocomplete já vê o nome da tarefa, tá? Que foi criado. Então eu posso executar myPlugin, eu posso executar dentro do app myPlugin. Como eu estou dentro do app, vou executar o myPlugin e após executar a task, aí ele mostra o resultado do last que a gente fez.
Bacana? Então não tem mistério, pessoal. O plugin é só uma casca com uma certa quantidade de extensions, que eu vou mostrar já para vocês, extensions e tasks para serem executadas posteriormente. Nada mais do que isso, tá? Então vamos criar uma extension aqui para vocês entenderem como o processo funciona. Eu vou simular essa Android aqui. Uma extension é uma classe abstrata, abstract class, tá? Eu chamei de myPlugin, vou chamar de myExtension, ok? E aqui eu vou colocar, sei lá, string text, chamar de text só, ok? Essa abordagem aqui é a abordagem antiga. Recomenda-se que crie extensions já utilizando as estruturas de configuração lazy do Gradle, tá? Elas foram implementadas a partir do Gradle 7. Então, mas eu estou colocando aqui só para simular o cenário e mostrar para vocês como é que funciona, certo? Então, uma extension é uma classe abstrata, porque toda a sua estrutura ela é criada pelo Gradle. Então, ele faz uma espécie de proxy por baixo dos panos, tá? Eu preciso registrar essa extension. Então, vou criar ela aqui, def extension, def é igual ao val, tá? Para declarar variável. Def extension recebe target ponto extensions ponto create. Aí aqui eu dou um nome para extension, vou chamar de myExtension. E vou dizer o tipo também lá na frente aqui, ó, myExtension dois pontos class, tá? Opa, esse aqui é do Kotlin, foi mal. Ponto class, ok? Então uma vez a extension criada dessa forma aqui, ela vai estar disponível para configurar no projeto. Eu mostro já para vocês. E aqui eu posso fazer o seguinte agora, em vez do println, eu vou pegar o extensions, minha extension, ponto text. Ok. Bacana? Aí agora como é que eu configuro essa extension, né? Então, uma vez quando ela estiver aplicada, você dá um sync aqui, só para confirmar. Ó, buildou com sucesso, certo? Uma vez que você cria uma extension, você pode utilizar o próprio nome dela. Aí você vem logo abaixo do plugin aplicado, claro, né? Porque uma vez que o plugin aplicado é que a extension vai ser criada e as tasks vão ser criadas. Então se você configurar a extension antes, ó, se eu botar aqui my extension e botar text, recebe, botar aqui minha primeira extensão. Você dá um sync, ele não vai achar, tá vendo? Não pode encontrar o método myExtensions, né, no projeto app, que a extension ela tem que ser configurada depois que o plugin é aplicado. Então, geralmente aplique ela no final, beleza? Regra básica, pessoal. Os plugins eles trazem as configurações, então os plugins sempre devem estar no topo das configurações do Gradle, certo? Em arquivo build Gradle devem estar nessa estrutura ou devem estar nessa daqui, tá? A partir disso é que você consegue obter as configurações, as tasks que esse plugin está trazendo, certo? Então, o que acontece aqui, ó, por exemplo, o Android Application e o Android Library, ambos trazem uma extension chamada Android. A gente já bateu um papo nisso lá atrás, sobre o que significa esses caras. Então, se eu botar a configuração Android aqui antes, ele falha. Por quê? Porque eu estou tentando configurar algo que ainda não foi aplicado ao projeto, certo? Por isso que vocês veem a seção de plugins no início e depois vem a seção Android logo abaixo, tá? Então aqui eu chamei minha extension pelo nome e aqui eu faço a configuração através de chaves mesmo. É o escopo do Gradle que faz todo esse cenário. Beleza?
E agora você faz o seguinte, você vem e executa a task novamente, tá? Na ideia ela já fica configurada, então aqui ó, aqui em cima já fica configurada, é só dar um play na sequência se você quiser, ou se você quiser pode vir executar aqui novamente, tá? E aí ó, executou a task MyPlugin e na sequência imprimiu o texto que a gente configurou. Então a gente configurou a extensão com o texto e depois que eu executei a task, ela pegou o texto que foi aplicado à minha extensão. Legal, né? Então é aqui que mora o poder dos plugins, tá? Você conseguir estender as configurações. A gente já bateu um papo sobre como esse cara funciona e como a gente faz essas extensões. Então o próprio Google fornece através da extension Android um monte de configurações que a gente pode sobrescrever para se comportar da forma que a gente quer, certo? E, por exemplo, aqui na empresa onde eu trabalho, a gente faz o quê? A gente tem essas configurações comuns para vários projetos. Foi o que a gente fez, criou uma extension, certo? Ou criou um plugin que já configura toda a estrutura Android, só que configurações que são customizadas por módulo, a gente deixou específica para o módulo. Então, namespace é específica para o módulo, mas o compile SDK não é. Então, a gente aplica já 32 para todo mundo. Quando chega no alvo, próxima versão, a gente só atualiza em um lugar e todos os projetos já recebem atualização e tudo mais. Tá? Um conjunto de configurações a gente já deixa pronto, é um plugin nosso próprio. E em vez de a gente aplicar aqui o plugin com o Android Application, a gente aplica nosso plugin. Então, sei lá, pode ser aí com você. com.mycompany.company application. Pode ser assim. E aí, tipo, dentro desse cara aqui, ele aplica o application e já faz também as configurações bases para esses caras aqui, ó, esses cenários. Beleza? Então, é isso aí para esse momento, para não ficar muito longo. Também depois de tanto tempo, voltando com um monte de coisa assim de uma vez só, tá? Mas, recapitulando, pessoal. Plugins é o que pega o conjunto de tasks e configurações que você tenha e monta isso em um lugar só para poder ser compartilhado por projetos, ou se você quiser publicar no Gradle Centro lá, né? No plugins Gradle Centro para poder alguém reutilizar. Então, não tem mágica, não tem coisa mirabolante, esse cenário, nada. Plugin é isso, tá? Então quando alguém dizer, aplica o plugin aí que ele resolve, você já sabe corrigir a pessoa dizendo, cara, não é o plugin ele traz uma task, que se eu executar essa task, talvez ela resolva o meu problema. Beleza? E aí o plugin ele dá outra oportunidade, que é a questão de extension, que é o que? Você fornecer configurações específicas para rodarem com sua task. Então, pode ser que minha task ela dependa de uma configuração para um projeto, mas em outro é outra configuração. E aí você vai ter que criar uma extension. Beleza? Então, a extension é a classe abstrata com campos. E aí você cria essa extension com a própria plataforma de projeto, de Gradle, tá? Você vem no extensions e tem um create. Você dá um nome e você diz o tipo, para ele poder gerar o tipo específico, certo? E aqui você cria uma task ou alguma outra estrutura laser que vai depois consumir o valor que foi aplicado para essa extension. Ok? Então, aí na sequência é só aplicar o plugin nesse modo apply. Nos próximos vídeos a gente vai ver criando um plugin standalone não, dentro do build source. Standalone talvez eu não cubra nesse cenário, mas se for necessário a gente cobre nos próximos vídeos. Então aplica o plugin, lembrando, as extensions ou configurações tem que ser após a aplicação do plugin, antes não é possível, certo? Eu quero aplicar o plugin utilizando uma lógica if else se meu plugin está aplicado. Não faça isso, não faça. Aplique o plugin e deixe sua lógica baseada na extension, certo? Que aí você aplica, depois que ele configurou, você vai, por exemplo, habilitar ou desabilitar uma task ou uma configuração específica. Deixa para aplicar na extension. E aí você aplica a extension na sequência. Por hoje é isso, tá? Vou voltar com mais vídeos. Agora, acho que definitivo.
certo? E aí vou explicar mais cenários sobre essa questão de plugins. Apesar de já falei que não tem mistério. E aí a gente vai fazer umas brincadeiras bem legais. Tem uns cenários bem legais aqui. Tem uns cenários que eu tava trabalhando que vai ficar open source, então talvez eu traga pra cá, pra vocês entenderem como funciona, certo? E tem muitas abordagens sobre Gradle ainda para poderem pra gente poder consumir, certo? E ver como, sei lá, automatizar ou melhorar a nossa vida e também deixar os nossos projetos um pouco bem mais leve, né? Que à medida que o pessoal vai crescendo o módulo, vai crescendo o projeto, não vai entendendo porque ele fica pesado. E aí nessa série de vídeos eu vou tentar mostrar tudo isso. Show? Bacana? Até a próxima. É nóis. Valeu!